Por que Deus analisou os pecados de Davi com tanto cuidado? Por que ele julgaria um homem considerado segundo o próprio coração de Deus? Compreender a natureza divina, especialmente em relação ao pecado, muitas vezes é mal interpretado. Neste vídeo, vamos explorar a natureza de Deus usando a história de Davi como exemplo. É crucial compreender que, embora Deus ame os pecadores, isso não nega o fato de que ele detesta o mal. O Salmo 5, 4 e 5 é claro: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Odeias todos os que praticam a perversidade. Isso demonstra que Deus não tolera o comportamento maligno. Sua natureza justa e bondosa o impede de ficar satisfeito com qualquer forma de injustiça. Além disso, é enfatizado que aqueles que persistem no mal não serão bem vistos diante de Deus. Assim como em nossas relações humanas, onde tendemos a afastar-nos de quem pratica o mal, Deus também se distancia daqueles que se entregam a ações más. O rei Davi, conhecido por sua bravura e liderança em Israel, cometeu um grave erro ao seduzir Betseba, esposa de Urias, um de seus soldados. Mesmo sabendo que ela era casada, Davi dormiu com ela e a engravidou. Ao tentar encobrir seu pecado, Davi enviou Urias para a linha de frente da batalha, onde ele foi morto. Isso mostra como um pecado levou a outro, resultando em mentiras e assassinato. Embora Davi tenha se casado com Betseba e tido um filho com ela, sua ação desagradou a Deus. Davi, embora tenha cometido pecados graves, como seu caso com Betseba e a morte de Urias, compreendeu a natureza de Deus. Ele ansiava pelo coração de Deus e se arrependia de seus pecados para garantir a presença divina em sua vida. Davi não se enaltecia, ele reconhecia sua culpa, e essa humildade era valorizada por Deus. O versículo que afirma que Deus odeia aqueles que praticam o mal mostra sua visão clara da justiça e da maldade. Isso nos ajuda a entender por que os pecados de Davi foram julgados com severidade. Deus examina atentamente os justos e se opõe fortemente aos ímpios e aos que praticam a violência. A história de Davi e seus pecados graves, seguidos pelo arrependimento sincero, nos ensina várias lições. Mostra que ninguém está imune à tentação e ao pecado. Demonstrando como um pecado pode levar a outro, ilustra a seriedade com que Deus encara o pecado, mesmo de seus servos mais próximos. No entanto, também revela a misericórdia de Deus, que perdoa um coração arrependido. Por que Deus julgou os pecados de Davi com tanta severidade? Porque ele é justo e bom, e os pecados de Davi foram uma afronta à sua natureza. Davi, embora homem segundo o coração de Deus, errou gravemente contra os valores divinos. A punição de Deus não foi apenas para repreender, mas para corrigir e restaurar. Isso nos lembra da importância de reconhecer a gravidade do pecado e aceitar a provisão divina para a redenção. Ao considerar essa verdade profunda, somos desafiados a responder com humildade e arrependimento diante de Deus, reconhecendo sua santidade e seu amor redentor. O castigo divino sobre Davi foi uma questão séria e persistente em sua família, envolvendo a humilhação pública por um pecado particular e, por fim, a morte de seu filho. É importante compreender que, do ponto de vista de Deus, a morte não marca o fim. A Bíblia nos ensina que quando as crianças falecem, estão com Deus. Isso não diminui a tristeza ou a tragédia da morte infantil, mas oferece uma perspectiva reconfortante sobre o destino da criança. Estar com Deus é algo positivo, embora seja incrivelmente difícil para os que ficam para trás. Alguns podem questionar se havia outra maneira de Deus punir Davi sem que a criança morresse. Não compreendemos todas as razões pelas quais Deus age como age, mas sabemos que sua justiça e misericórdia andam de mãos dadas. Ele corrige o pecado, mas também oferece perdão e restauração.
Isso não significa ausência de consequências, mas demonstra a misericórdia de Deus em um mundo caído, onde o pecado existe e onde coisas tristes e difíceis ocorrem. Deus não se deleita com nosso sofrimento, mas permite que enfrentemos dificuldades por razões que talvez não compreendamos completamente. Mesmo no meio do sofrimento, Ele permanece um Deus de amor e misericórdia, não nos tratando conforme merecemos por nossos pecados, mas nos presenteando com sua graça e compaixão. Veja Salmo 103:10 e Lamentações 3:22. Quanto à morte do filho de Davi, é uma parte comovente da história. Contudo, ela nos ajuda a enxergar que as ações de Deus sempre têm suas raízes em seu amor e compaixão, mesmo que sejam difíceis de entender. É um lembrete de que o objetivo final de Deus é nos aproximar dele, afastando-nos do pecado e guiando-nos para um relacionamento mais profundo e significativo com ele. Porque Deus não puniu Davi diretamente por seus pecados. Talvez isso parecesse mais simples, mas é onde vemos a profundidade da justiça e misericórdia divinas. Em uma cultura oriental antiga, como a do Antigo Oriente Próximo, estar vivo, mas desonrado, poderia ser considerado pior que a morte. Davi, vivendo com as consequências de seus atos, foi uma afirmação singular, demonstrando a seriedade do pecado. Quanto à morte da criança, muitos podem questionar por que um inocente sofreria pelas ações de seus pais. No entanto, da perspectiva de Deus, não se trata de punir a criança, mas das consequências das ações de Davi. As Escrituras frequentemente mostram que as ramificações do pecado são abrangentes, afetando mais do que apenas o pecador. Isso não significa que Deus seja injusto, ao contrário, evidencia como o pecado perturba o plano divino perfeito. A expiação no Antigo Testamento visava restaurar o pecador a Deus, não apenas puni-lo, mas reconciliá-lo. Isso explica por que Deus não tomou apenas a vida de Davi. Seu objetivo não é destruir-nos por causa de nossos pecados, mas nos trazer de volta à comunhão com Ele, fornecendo meios para expiar nossas transgressões. A história de Davi e Betseba nos ensina que ninguém está imune à tentação e ao pecado. Não importa quão grande seja a sua posição ou quão próximo de Deus você esteja. Também destaca como um pecado pode levar a outro, criando uma espiral descendente da luxúria ao adultério e do engano ao assassinato. Além disso, mostra a seriedade com que Deus encara o pecado, pois mesmo tendo uma relação próxima com ele, Davi não escapou das consequências de seus pecados. O arrependimento de Davi foi crucial, pois demonstrou sua compreensão da gravidade de suas ações e sua volta para Deus. É onde vemos a misericórdia divina brilhar, apesar da dureza do pecado. A história de Davi nos ensina que o pecado tem consequências reais, mas também revela a misericórdia de Deus, que nos oferece perdão e restauração. A justiça e a misericórdia divinas não são opostas, mas trabalham juntas para nos reconduzir a Ele. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem com os amigos e comentem abaixo se vocês acharam o castigo de Davi pesado demais. Até a próxima e que a busca pela verdade continue guiando nossas reflexões.